Olá, senhores. Alguém na escuta? Aqui quem está falando mais uma vez é o Ben Adam, transmitindo diretamente do Bunker 25. Esta é a transmissão 03 deste canal, e eu envio esta mensagem para todos os guerreiros e os sobreviventes que estão no campo de batalha. Eu quero que vocês saibam que não estão sozinhos. Eu estou aqui. E vou te fazer companhia enquanto você precisar. Como você está hoje? Como tem sido a semana? Muitas lutas? Muitos leões para derrotar? Muitas batalhas para enfrentar? Para mim também. Mas nós não desistimos. Nós continuamos sempre firmes até o final. Mas eu espero que nos poucos minutos da nossa conversa aqui, você possa ao menos relaxar um pouco, descansar um pouco a sua mente, o seu psicológico, dos papéis que você tem que interpretar o dia todo, o tempo todo, para a sua família, para a sociedade, para o mundo que te cerca. Aqui você pode simplesmente ser você mesmo. Então, venha me fazer companhia. Eu acho que o relato de hoje, ele seria uma espécie de continuação do relato da transmissão 02 aqui deste canal. Se você não assistiu o vídeo, eu basicamente falo sobre algo que aconteceu comigo enquanto eu fazia minha caminhada, e isso foi ainda essa semana, foi na segunda-feira. Agora nós já estamos na quinta-feira, dia 21, e o que eu vou relatar aconteceu ontem. E por mais que pareça inusitado, realmente é verdade, realmente aconteceu comigo. Como eu já relatei anteriormente, eu faço uma caminhada diária de pelo menos 8 quilômetros, e no dia de ontem não foi diferente. Eu já havia caminhado pelo menos 1 hora, digamos que se passou mais ou menos uns 5 quilômetros, e eu já estava bem longe de casa, estava em outro bairro. O chão, o terreno estava totalmente molhado, encharcado e lameado, tudo sujo, porque houve uma tempestade muito forte na madrugada do dia anterior, e tudo estava sujo e barrento para todos os lados. E eu vi brilhando de longe, molhado, um pequeno papelzinho amarelo no chão. E eu achei aquilo estranho, era algo que destoava do marrom que tinha na calçada. E quando eu fui me aproximando, eu percebi que era um macaquinho que estava me olhando. Era um lindo macaquinho brilhando no chão. Exatamente. Uma nota de 20 pila esperando por mim. Ali, brilhando no chão, toda encharcada, toda lameada, mas ainda brilhando. E tava somente esperando que eu chegasse nela. Automaticamente eu peguei ela na mão, eu conferi se não era um panfleto de publicidade enganosa, como nós já estamos acostumados aqui no Brasil, né? Mas era realmente uma nota verdadeira. Era realmente 20 pilinha ali esperando por mim. Então eu dei uma limpada nela e guardei no meu bolso. E daí eu fiquei pensando, cara, 20 pila para algumas pessoas faz bastante diferença. Agora é umas 8 da manhã, umas 8h30 mais ou menos. Talvez alguém estava indo na padaria comprar o café da manhã da sua família e deixou cair essa nota. Eu vou ficar aqui esperando um tempo até aparecer o dono. E daí eu sentei numa parada de ônibus que tinha ali por perto. Eu devo ter ficado uns 10, 15 minutos esperando para ver se alguém voltava olhando o chão, procurando algo que havia caído, algo que havia deixado por lá, mas não apareceu absolutamente ninguém. E eu achei estranho que aquela nota apareceu justamente para mim, porque era uma avenida, era um local relativamente movimentado, onde estava passando muitas pessoas caminhando. Tinha muita gente indo e vindo para todos os lados, provavelmente o dono daquela nota que deixou cair nem percebeu que perdeu ela, porque senão teria voltado logo em seguida e talvez não tivesse achado mais. Mas eu não vi ninguém derrubando aquela nota. Eu não vi de onde é que ela veio, quem era o dono original dela. Mas eu decidi ficar esperando. Mas eu fiquei em silêncio. Eu fiquei totalmente calado, como se eu estivesse sentado tranquilamente esperando o meu ônibus. Eu não me manifestei. Eu não declarei abertamente para o público:
Olha aqui, gente, vejam só, encontrei 20 pila no chão, encontrei 20 pila, é de alguém, alguém deixou cair, porque vocês sabem, né? Vocês entendem como é a índole, como é o caráter, como é as motivações que impulsionam a mente do brasileiro. A partir do momento que eu manifestasse, olha só, encontrei um dinheiro, todos que estavam na volta iam automaticamente se tornar o dono. E iam dizer com toda a certeza do mundo, afirmar com todas as palavras, é meu, eu tenho certeza que é meu, caiu do meu bolso, caiu da minha carteira, eu ia usar para isso, ia usar para aquilo. Simplesmente mentindo, inventando histórias totalmente descabidas só para passar a perna e só para tirar vantagem em cima de alguém. Mais uma vez, declarando exatamente o que eu havia falado no vídeo anterior sobre o povo brasileiro, e só demonstrando que é verdade. Mas antes de dar continuidade ao meu relato, eu acho que cabe aqui um pequeno adendo, explicar para quem não é daqui, para quem não é do Rio Grande do Sul, o que é o pila, né? Porque pra gente é algo comum, é algo corriqueiro, é algo que faz parte do nosso diálogo local, da nossa conversação diária, mas para quem não é daqui talvez esteja estranhando. O pila nada mais é do que o real, mas ele tem algumas pequenas variações na forma que você usa ele no seu dia a dia. Por exemplo, o pila ele sempre vai ficar no singular. Ele nunca, em hipótese nenhuma, pode ser convertido para o plural. Se você tentar converter ele para o plural, você vai estar cometendo um erro gravíssimo. Se você tem R$ 1 na sua mão, você tem um pila. Agora, se você tem 5, ou 10, ou 15, você tem 15 pila. Você não tem 15 pilas. Isso não existe aqui no Rio Grande do Sul. E a situação, por mais engraçada que pareça, fica pior ainda quando você chega no 1.000. Porque a partir do momento que você tem 1.000 pila, você não tem mais pila na sua mão. Ele automaticamente se converte num outro tipo de moeda que é o pau. Então você passa a ter um pau. Se você tem R$ 2.000 ou R$ 5.000, por exemplo, você tem 5 pau na sua mão. Se você vai comprar uma moto, você diz, eu paguei 10 pau e meio nessa moto. Esse foi o valor que eu paguei. E qualquer gaúcho vai entender o que você está falando. E pra gente não tem maldade nenhuma, não tem piada nenhuma intrínseca nisso. Pra gente é algo corriqueiro, é algo normal do nosso dia a dia. Mas pra quem não é daqui, realmente pode parecer um pouco estranho. E tá tudo bem. São as regiões do Brasil gigantescas e totalmente diferentes umas das outras, cada uma com a sua cultura, com a sua regionalidade, e faz parte do que é ser brasileiro e do que é o Brasil, né? Nós vivemos num dos poucos países monstros, os monster countries do mundo, que são realmente os países que têm tamanhos continentais, onde abriga várias culturas, todas dentro do mesmo território e falando, entre aspas, o mesmo idioma, mas na prática a gente sabe que é bem diferente. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. No futuro eu pretendo falar um pouco sobre geopolítica mundial, sobre economia, sobre os países no geral. Eu gosto muito desses assuntos, eu estudo bastante sobre isso, e então pode ficar para depois. Mas voltando então aqui novamente para o assunto do vídeo em específico, o tema principal, eu fiquei muito curioso por que eu tive essa reação. E eu comecei a fazer uma autoanálise hoje enquanto eu estava caminhando, e isso é bom, porque a maioria dos temas dos vídeos acabam surgindo quando eu estou passando tempo sozinho comigo mesmo. Eu estou só devagando ideias na minha cabeça e pensando em possibilidades e conversando com as outras vozes que estão aqui dentro. E acaba sendo muita coisa interessante, muita coisa que pode ser aproveitada, inclusive para monetizar aqui na internet. Inclusive, eu aconselho que todo mundo faça o que eu estou fazendo aqui. Comece um canal no YouTube, comece a falar o que pensa, o que está dentro da sua cabecinha aí, coloque tudo para fora, porque não custa nada, é de graça.
Você só fala, só posta, e quem sabe no futuro, em algum momento, isso pode vir a render algum dinheiro para você, sabe? Isso pode vir a render dólares, que hoje em dia está muito mais valorizado do que a nossa moeda aqui, que não serve para nada, do que o nosso pila, que é praticamente lixo. Inclusive ficar rolando no chão, todo enlameado. Mas ganhar em dólar é bem melhor, né? E eu acho que uma coisa muito importante também é que os vídeos no YouTube eu enxergo de uma forma interessante. Eu enxergo como algo que tem um crescimento escalonável. Ou seja, enquanto a economia comum, o mercado de suprimentos, o mercado de mercadorias mesmo, físicas, no mundo, elas só podem ser vendidas uma única vez. Ou seja, se você compra um saco de carvão, você vai vender esse saco de carvão uma única vez, e quando você quiser vender outro saco de carvão, você vai ter que comprar novamente um outro saco, porque aquele que você vendeu já foi vendido, já foi usado. Você vai ter que comprar um novo saco para vender e lucrar em cima desse novo saco. Agora, no YouTube em específico, você produz um único vídeo e ele fica na plataforma indefinidamente. Se você não tirar ele, ele pode ficar aí na plataforma para sempre. Se a internet não acabar, se o mundo não acabar, ele pode ficar eternamente na internet e rendendo lucro por muitos e muitos anos. Por quê? Porque conforme o seu canal for crescendo, conforme as pessoas forem acessando, as pessoas forem se interessando pelo assunto, elas vão vendo os vídeos antigos, vão vendo os vídeos novos. Vídeos que não eram monetizados no início do canal, eles podem vir a ser monetizados no futuro. E é algo que só cresce. É algo que cresce numa progressão aritmética e não numa progressão geométrica. Se eu lembro bem das minhas aulas de matemática, se eu estou enganado, coloquem aí nos comentários. Mas o meu forte não é exatas, o meu forte nunca foi exatas. O meu forte é humanas. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer. Coloquem suas ideias na internet, produzam conteúdo e espalhem por aí. Porque não custa nada e você pode ter um futuro muito diferente dos seus vizinhos, dos seus colegas, que têm a tendência a ficarem no mesmo lugar ou piorar a situação. Porque é isso que a cultura do Brasil coloca na cabeça das pessoas. A pessoa tem que trabalhar de CLT, a pessoa tem que ganhar um salário mínimo, a pessoa tem que trabalhar de segunda a sexta, tem que trabalhar desde que o sol nasce até o sol se pôr, tem que gastar todas as suas energias, a pessoa não pode ter tempo de descanso, a pessoa tem que trabalhar igual um burro de carga, e as pessoas acham que isso dignifica o homem. As pessoas acham que você se matar trabalhando, destruir a sua saúde, não ter tempo para sua família, não ter tempo para estudar, para se aprimorar, para melhorar quem você é, para se tornar uma pessoa mais inteligente, mais evoluída, as pessoas acham que isso é ser uma pessoa digna. Ou seja, uma pessoa que não tem conteúdo nenhum, uma pessoa que só gasta o seu dinheiro bebendo, fumando, indo para festas, uma pessoa que não tem uma vida interna, não tem um desenvolvimento intelectual, ainda assim, só por ela estar trabalhando que nem um burro de carga, e isso está dignificando ela. Isso pra mim não encaixa na minha cabeça, isso não faz sentido nenhum. As pessoas não deveriam se matar trabalhando, as pessoas deveriam trabalhar de forma inteligente. Deus te deu um cérebro, use ele, use esse cérebro, ele não é só de enfeite, ele não é só pra bonitinho, ele não é só uma massa cinzenta dentro do seu crânio. Ele funciona, ele tem neurônios, ele tem neurotransmissores e ele serve para formar ideias, para formar pensamentos, para formar raciocínios lógicos. E é isso que nós deveríamos buscar. Buscar trabalhar de forma inteligente, de forma racional e de forma a produzir o máximo possível com o mínimo de esforço possível. Afinal, são os preguiçosos que movem o mundo, não é mesmo? E todo mundo deveria buscar o máximo possível não ser um escravo do sistema, se libertar o máximo possível das amarras que o Estado coloca na gente e das funções que eles querem que nós simplesmente cumpramos porque nós nascemos para isso e nenhum de nós pode sair da nossa situação atual. Eu não aceito isso para minha vida e você também não deveria aceitar. Mas voltando mais uma vez para o assunto do vídeo.
porque eu tangenciei totalmente o assunto neste momento agora. Isso faz parte, eu imagino que isso vai acontecer algumas vezes, mas eu estou me adaptando ainda para as produções aqui para o YouTube. E se isso ficar muito ruim, no futuro eu posso tomar mais cuidado para isso não acontecer. Mas no momento a minha prioridade é colocar para fora tudo que está na minha mente. Então não vou me preocupar muito com os desvios dos assuntos, porque eu acabo desviando, mas falando coisas que são impertinentes e são importantes e precisavam ser ditas uma hora ou outra. Mas eu concordo que isso pode ser melhor organizado e dividido em vários vídeos e não despejado tudo de uma vez só em cima da pessoa. Afinal, esse vídeo era para ser um momento de relaxamento e de descanso para você e não para fazer o seu cérebro pegar fogo. Mas tudo certo. Se você está aqui até agora, quer dizer que você está gostando do vídeo. Mas o que eu concluí hoje quando estava caminhando? Quando eu encontrei aquela nota de dinheiro suja no chão, o primeiro pensamento imediato que veio na minha cabeça foi: olha só, finalmente as bênçãos de Deus estão caindo sobre mim. É claro que 20 pila não vai pagar todas as minhas contas, não vai quitar as minhas dívidas com o banco, não vai fazer uma diferença gigantesca na minha vida, eu precisaria achar uma mala cheia de dinheiro, mas tudo tem que começar de algum lugar. Então Deus resolveu mandar 20 pila para minha vida, e é uma marmita menos que vai sair do meu salário, uma ida na padaria menos que vai sair do meu salário, que no final do mês acaba fazendo uma pequena diferença, mas faz diferença sim. Mas eu fiquei muito feliz, primeiro de tudo, realmente fiquei muito feliz de encontrar dinheiro. Eu nunca havia encontrado uma nota tão alta. Já havia encontrado notas de R$ 5, já havia encontrado muita moeda, moedas de 10 centavos, moedas de R$ 1, mas uma nota de R$ 20, um macaquinho, uma nota de 20 pila me olhando, eu nunca havia encontrado. E depois eu pensei, cara, do mesmo jeito que eu tô feliz de ter encontrado isso, uma pessoa realmente está muito triste de ter perdido isso. E inclusive isso pode fazer muito mais falta para ela do que diferença vai fazer no meu orçamento. E esse pensamento começou a me corroer por dentro. Por isso que eu resolvi sentar na parada e ficar esperando para ver se o dono aparecia. Porque eu tenho um princípio comigo, um princípio que eu carrego para a vida, que eu sempre vou ser honesto, sempre vou ser correto comigo mesmo, com os meus pensamentos, com os meus ideais, com os meus princípios, com os meus valores. Eu não consigo entender uma pessoa que sabe que está fazendo uma coisa errada, igual a senhorinha do lixo. Ela sabia que o que ela estava fazendo era errado, colocar lixo naquele terreno abandonado, mas ela fazia mesmo assim. Isso não entra na minha cabeça. Para mim, a pessoa ela tem que, no mínimo, ser honesta consigo mesma. Ela pode ter princípios e valores totalmente errados, totalmente invertidos, que só fazem sentido na cabeça dela. Mas se ela tem um motivo para acreditar naquilo e para defender aqueles princípios e ideais, ela tem que viver aquilo na pele. Ela tem que ser honesta e fiel a si mesmo. É o mínimo que um ser humano pode fazer, é ser honesto e fiel e correto consigo mesmo, não mentir para si mesmo. Então, se eu não gostaria de perder aquele dinheiro e ficaria triste se alguém pegasse ele, eu não quis fazer isso com outra pessoa. Mas o brasileiro não pensa assim. A cultura do brasileiro é a cultura do ri-ri, levei vantagem. Assim como eu falei no outro vídeo. Se você pode lucrar em cima da desgraça alheia, se você pode roubar o dinheiro que uma pessoa perdeu, se você pode se apropriar de algo que não é seu sem sofrer nenhuma consequência, o brasileiro vai fazer, mesmo sabendo que aquilo é errado e que se fosse a situação trocada, se fosse o contrário, ele não ia gostar, ele ia ficar chateado do mesmo jeito, ia chamar a polícia, ia reclamar, ia esbravejar, mas quando é ele na posição do que encontrou o dinheiro, e daí tá tudo certo. E daí eu levei vantagem mesmo, eu peguei pra mim mesmo, era pra mim, achado não é roubado, e assim por diante. Velhas frases que nós aprendemos desde criança e não percebemos o quanto elas são erradas. Só porque eu achei, não quer dizer que é meu. Aquilo ali pertencia a outra pessoa, e a pessoa vai precisar, a pessoa vai estar procurando, eu não sei
qual o motivo, e não importa o motivo. Poderia ser para comprar substâncias ilícitas. Não faz diferença nenhuma, porque aquilo não é seu. Você não pode interferir na liberdade da vida das outras pessoas só porque elas pensam diferente de você. Se a pessoa quer usar o dinheiro para algo que você não concorda e você acha que o seu uso do dinheiro é mais importante do que o uso do dinheiro para ela, mesmo assim, você ainda não pode se apropriar de algo que não é seu. E o brasileiro ele não consegue entender isso. O brasileiro ele simplesmente sempre vai querer levar vantagem. O brasileiro não tem caráter, o brasileiro não tem honra, o brasileiro ele não tem princípios. E isso que me enoja na cultura desse paizinho que a gente vive, esse paizinho miserável. Para mim, eu não consigo simplesmente compreender as pessoas que têm orgulho do Brasil. As pessoas que são patriotas, que são nacionalistas, que usam a bandeira estampada no peito, que usam a camiseta da seleção e vão pra rua protestar. Eu não consigo entender porque eu não tenho motivo nenhum, nunca tive motivo nenhum para ter orgulho desse país. Fiz um juramento a uma bandeira que, se tiver uma guerra, eu vou ter que ir defender, mas eu não quero. Eu vou estar indo obrigado. Eu vou estar indo lutar em uma guerra que não é minha, para defender princípios que eu não acredito, para defender um país que não me representa, uma cultura que eu enojo, e eu vou ter que morrer ainda por isso? Isso não faz sentido na minha cabeça. O único que me levaria realmente a morrer por alguém ou por algo seria pela minha própria família. Seria pelos meus princípios, pelos meus valores, seria pelas coisas que eu acredito, seria pelo meu próprio filho, seria pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã. Seria pelas pessoas que eu amo. E não por um país que nunca me deu nada. Pelo contrário, sempre me tirou. A vida toda me cobrou imposto, me tirou o dinheiro que eu poderia estar investindo em mim mesmo, investindo num negócio, fazendo gerar lucro, me obrigou a colocar em fundos que não rendem nada, como o FGTS, INSS e poupança da Caixa. E vocês sabem que isso é apenas uma pirâmide. Isso não tem como funcionar a longo prazo e os sinais já estão aí. Centenas de pessoas todos os dias tentam se aposentar e não conseguem, têm os seus auxílios negados, e as pessoas continuam acreditando que esse sistema ainda vai dar certo. Mas enfim, as pessoas acreditam num país falido, seguem uma cultura hipócrita, uma cultura nojenta, uma cultura que não faz sentido. As pessoas sempre querem lucrar e sempre se beneficiar em cima de outros miseráveis, tão miseráveis quanto elas, ou pior ainda, quando é uma pessoa que enriqueceu, um político que ficou rico tirando o dinheiro dos pobres, ele está numa situação pior ainda, porque ele não precisa mais fazer o que ele está fazendo, mas ele continua lucrando em cima dos pobres, em cima dos miseráveis, porque aquilo ali é vicioso. O poder, o dinheiro é altamente viciante. E a pessoa escolhe abrir mão dos seus princípios, abrir mão dos seus valores, abrir mão de tudo que ela acredita, apenas pelo lucro, apenas pelo dinheiro. Se você é uma pessoa assim, eu sinto muito te dizer o que eu vou dizer agora, mas a sua alma está totalmente corroída. Se você não sente um peso na consciência de se beneficiar em cima de inocentes, você tem sérios problemas e você precisa de tratamento, você precisa de ajuda. Porque não é normal a cultura do brasileiro. A cultura do Brasil não é normal. No resto do mundo, embora as pessoas sejam egoístas, sejam interesseiras, não é tão exagerado, não é tão exponencial quanto é aqui no Brasil. Eu já vivi em outros países. Eu já vivi no Chile. E no Chile, não importa o que você deixe na rua. A minha bicicleta, ela ficava do lado de fora da casa, ficava no quintal, ficava encostada na parede da casa e ela nunca foi roubada. As coisas que ficam na rua, elas continuam lá, porque não é seu. Você não passa e pega algo que não é seu. Aquilo ali pertence a alguém e a pessoa vai voltar a pegar e vai voltar a buscar aquilo, e as pessoas simplesmente confiam nas outras. Elas têm uma certa inocência,
uma maldade que o brasileiro desenvolveu que os outros países não precisaram desenvolver. Esses dias eu vi um vídeo de uma japonesa que estava num jogo de beisebol e ela acabou pegando a bola que foi rebatida, com o taco, e ela voou para a multidão, para a plateia ali, e ela acabou pegando. E todo mundo bateu palmas, ficou feliz com a situação e pediram para ver a bola. E foi incrível que a bola foi passando de mão em mão, os outros torcedores foram vendo a bola, foram tirando foto para postar, e depois a bola girou o estádio inteiro e acabou voltando exatamente para a mão dela. Vocês conseguem imaginar uma situação assim acontecendo aqui no nosso país? Não ia nem chegar ao ponto da bola ser passada de mão em mão porque ninguém confia em ninguém. Todo mundo desconfia. Do mesmo jeito que eu desconfiei de todos na rua e decidi não anunciar que eu estava com o dinheiro que eu havia achado porque outra pessoa ia roubar ele, mesmo não sendo dono, do mesmo jeito, a pessoa nem ia se propor a dividir a bola com os que estão do lado, porque sabia que ela não ia voltar nunca mais, que aquela bola nunca mais teria sido vista se fosse a mesma situação aqui no Brasil. E essa maldade que o brasileiro teve que desenvolver para poder sobreviver nessa sociedade, na verdade é algo triste. É algo que a gente não precisava ser assim. A gente acabou precisando nos tornar assim pela cultura nojenta que a gente cresceu. Nós crescemos achando que isso é normal, mas isso não é. No resto do mundo, as pessoas não precisam ser tão desconfiadas, não precisam ver tanta maldade no mundo quanto a gente consegue ver em todos os lugares o tempo todo. E isso deveria fazer a gente pelo menos refletir. Eu não acho que nós estamos errados de ser do jeito que nós somos, mas é triste nós precisarmos ser assim. Se você concorda com o que eu estou falando, se você concorda com esses princípios, com esses valores, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe sua curtida, vai ser bom ter você aqui. E eu garanto para você que as conversas vão ser desse nível em diante e cada vez maiores, e eu espero que nós possamos nos desenvolver e crescer e nos tornarmos mais inteligentes juntos. Então, fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem da sua família, se protejam, guardem as pessoas que vocês amam e não permitam que o mal entre dentro da sua casa. Um abraço e valeu!